Olha só, hoje a gente vai entender um assunto que parece complicado, mas é super importante: as regras de nacionalidade aqui no Brasil. É isso que define quem é cidadão brasileiro e, mais importante ainda, quem pode ou não ser mandado para outro país para responder por um crime. E para a gente entender isso na prática, vamos pegar um caso real, um quebra-cabeça que todo mundo ouviu falar. Sabe aquela pergunta que fica no ar? Como é que pode alguém ser condenado lá fora, na Europa, e vir para o Brasil e ficar por aqui numa boa? A resposta para isso, acredite, está na nossa Constituição. Pois é, a gente está falando do caso do Robinho. A situação toda dele é o exemplo perfeito para a gente destrinchar essa confusão jurídica. O caso dele meio que obriga a gente a olhar com uma lupa para as leis de cidadania e extradição. E aí a gente descobre que, olha, a justiça internacional não é tão preto no branco assim não. Então, vamos recapitular rapidinho. O crime aconteceu na Itália, a condenação veio de lá, dos tribunais italianos, só que, antes de começar a cumprir a pena, o Robinho já estava de volta no Brasil. Aí, a Itália, claro, pediu a extradição dele. E a resposta do Brasil foi um não bem direto. E é justamente esse não que é o X da questão. É o que a gente vai entender agora. E a chave para esse mistério todo tá numa coisa que pouca gente para pensar: uma divisão que a nossa própria Constituição faz. Porque veja bem, não existe só um tipo de brasileiro. Na verdade, existem dois. E as regras do jogo para cada um deles são bem diferentes. De um lado, tem o que a gente chama de brasileiro nato. É quem já nasce com a cidadania, seja por causa dos pais ou por ter nascido aqui. Do outro lado está o brasileiro naturalizado. Esse é o estrangeiro que veio para cá, cumpriu um monte de regra e, por escolha própria, virou brasileiro. E olha, entender essa diferença não é só um detalhezinho técnico, não. É a peça que faltava para montar o quebra-cabeça do caso. E agora vem a parte mais curiosa, que parece até um paradoxo. Pensa só, uma lei comum, tipo o Código Penal, não pode tratar um brasileiro diferente do outro. Não pode. Mas a Constituição, que é a lei máxima do país, ela pode. E ela não só pode, como ela faz isso, criando umas distinções bem específicas. E a primeira, e talvez a mais forte dessas distinções, aparece justamente nas regras de extradição. É aqui que a gente finalmente entende por que o Brasil disse não para a Itália no caso do Robinho. A regra aqui é claríssima. É uma regra de ouro. Brasileiro nato não pode ser extraditado. Ponto final. Não tem mais, não tem depende, não importa o crime, não importa a pressão de outro país. Se a pessoa nasceu brasileira, o Brasil não entrega. Nunca. Tem uma analogia que explica isso de um jeito perfeito. Pensa assim, você não entrega seu filho que aprontou na casa do vizinho para o vizinho castigar, né? Você resolve o problema dentro de casa. A lógica é essa. O Brasil é a família, o cidadão nato é o filho. Mesmo que o erro tenha sido lá fora, a responsabilidade de lidar com isso é nossa, aqui dentro. A punição, se for o caso, tem que seguir as nossas leis. Beleza, mas e se a história tiver uma reviravolta? E se um brasileiro nato, por conta própria, decidir que não quer mais ser brasileiro? Aí, meu amigo, o jogo vira completamente. E tem um outro caso bem famoso que mostra exatamente isso. É o caso conhecido como o da Claudinha. Ela era brasileira nata, mas se naturalizou americana por vontade própria. Ao fazer isso, pela nossa lei, ela automaticamente perdeu a nacionalidade brasileira. Aí, ela cometeu um crime lá nos Estados Unidos e fugiu para o Brasil. Quando os Estados Unidos pediram a extradição, o STF entendeu o seguinte: opa, ela não é mais brasileira, ela virou uma ex-nata. E sendo tratada como estrangeira, pôde ser extraditada. Ou seja, a lição aqui é: aquela proteção total só vale enquanto a pessoa for, de fato, brasileira nata. Ok, e o naturalizado? Como fica? Bom, a regra geral é que ele também está protegido, não é extraditado. Mas tem duas exceções bem específicas. A primeira é se ele cometeu um crime comum antes de virar brasileiro. A lógica aqui é meio óbvia, né? O Brasil não quer ser um lugar para quem está fugindo da justiça lá fora. A segunda exceção é mais pesada: tráfico de drogas. Nesse caso, não importa se foi antes ou depois de se naturalizar. Se comprovado o envolvimento, a extradição pode acontecer sim. Então, para a gente fechar essa parte, vamos organizar as ideias. O brasileiro nato, proteção absoluta, não é extraditado, jamais. O ex-nato, que abriu mão da cidadania, é tratado como um estrangeiro, então pode ser extraditado sim. O naturalizado, protegido, mas com aquelas exceções que a gente viu: crime antes de virar cidadão ou tráfico. E o estrangeiro comum, a regra é a extradição, a não ser que o crime seja político ou de opinião. Acho que agora ficou bem claro como cada um se encaixa. Mas essa diferença entre nato e naturalizado não para por aí, não. Não é só sobre extradição. A Constituição vai além e reserva os cargos mais importantes, os mais estratégicos do país, só para quem é brasileiro nato.
E para guardar quais são esses cargos, tem até um macete famoso, um mnemônico, mp3.com. Cada letra aí é um cargo que um brasileiro naturalizado nunca, em hipótese alguma, vai poder ocupar. E não é por acaso. São posições-chave para a segurança e soberania do Brasil. Vamos olhar os 3 P's da lista: Presidente da República, Presidente da Câmara e Presidente do Senado. Por que eles? Simples. É a linha de sucessão presidencial. Eles são a espinha dorsal do poder. Se acontece alguma coisa, são eles que assumem. Então a Constituição criou tipo uma blindagem, sabe? Para garantir que o comando máximo do país esteja sempre, sem nenhuma brecha, nas mãos de alguém que nasceu brasileiro. E o ministro da Defesa? Esse é um caso à parte. Pensa no cenário mais extremo, uma guerra. Essa é a pessoa que comanda o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, é quem toma as decisões mais críticas. A analogia do botão da bomba é perfeita para isso. É o cargo que, no limite, decide o destino do país. Por isso a exigência de ser brasileiro nato é para assegurar uma lealdade total, absoluta, indiscutível com o Brasil. Bom, depois de ver tudo isso, a gente chega na pergunta final, né? Por que tudo isso? Qual é a lógica por trás de tanta regra, de tanta distinção? Por que a Constituição dá tanto peso para onde a pessoa nasceu? No fim das contas, tudo se resume a 2 palavras: soberania e segurança. A regra de não extraditar o brasileiro nato é para dizer que a nossa justiça é soberana, a gente resolve os nossos problemas. E a regra dos cargos exclusivos é pura segurança nacional. É garantir que as decisões mais importantes do país, aquelas que afetam todo mundo, sejam tomadas por gente cuja única lealdade, desde o primeiro dia de vida, é com o Brasil. Isso deixa uma reflexão pra gente, né? Hoje, no mundo super conectado, onde as pessoas vivem e trabalham em vários países, onde as fronteiras são cada vez mais fluidas, será que essa proteção toda, baseada em onde a pessoa nasceu, ainda faz sentido? É uma proteção necessária para nossa soberania ou é uma regra antiga, uma relíquia de outra época? A resposta para essa pergunta, ela pode dizer muito sobre o futuro do Brasil.